Olá, pessoas do YouTube. Como estão vocês? Estamos aqui começando mais uma aula, né? Esse estudo, na verdade, do Espiritismo na Arte, desse livro maravilhoso do Leon Denis, né? Se você quer saber desde as primeiras aulas, é só você voltar aqui na playlist que provavelmente tem aqui embaixo, procurar aqui no nosso canal da SEC, você vai achar todas aqui embaixo, isso mesmo, Jordan, aqui embaixo, todas as aulas antigas, todas as discussões que tivemos antes, que foram riquíssimas, muito boas. Espero que aproveitem. Não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de curtir e não se esqueçam de se inscrever no canal aqui da SEC para ver mais conteúdos espíritas. É, é isso. Se você quiser participar do nosso grupo, aqui embaixo na descrição tem um link que vai te levar diretamente para nosso grupo de WhatsApp, né? Fique à vontade, o grupo é nosso. Seja bem-vindo, vem participar com a gente dessa aula maravilhosa, tá bom? Vem conosco. A gente está estudando, como o próprio nome do estudo diz, o livro O Espiritismo na Arte de Leon Denis, né? E nós paramos na quarta lição de O Esteta, né? Vou confirmar a página agora aqui. Eu acho que foi a página. Nossa, agora a gente vai ter que ver, porque eu acho que a gente parou na página 33, mas aí a gente confirma. Vamos confirmar aqui agora então. Vocês que são melhores de memória, eu sou muito ruim de memória. A gente parou, acho que foi, acho que foi aqui, né? Deixa ali, ó, as ondas hertzianas são uma das formas concretas. A gente não leu isso ainda. Não leu isso ainda, né? É verdade. É, Isso. Vamos lá, então. Lembrando que aqui eu só fiz mesmo umas marcações, mas não tem nada de. Eu só fiz mais importante, mais para mim mesmo. A gente está fazendo aquele mesmo esquema que a gente tem feito, que é ler o livro realmente todo, né? Que tem muitas partes interessantes que pode ser que em uma frase, uma estrofe, tudo se transforme e cause uma boa discussão. Então é melhor a gente ler tudo. Ok, vamos lá então. Esse aqui na quarta lição de O Esteta, né? A gente está aqui na nossa página 33 no meu PDF aqui. Vamos lá. As ondas hertzianas são uma das formas concretas de correntes fluidas criadas por Deus e transmitidas pelos espíritos. O primeiro homem que, sob a forma de uma inspiração, constatou-se-lhes a existência, foi conduzido a este fato pouco a pouco por invisíveis que queriam revelar os, os terrestres o poder das correntes que eles desconheciam. Porém, da inspiração científica à inspiração idealista há uma distância. E aí a gente estava vendo na aula passada, né, que existe essa diferença. A gente viu que essa inspiração que ele chama de científica é uma inspiração que vem no decorrer. Acho que as duas vêm, na verdade, não. Só uma. Uma vem, a da ciência vem no decorrer dos anos, sendo criada pelo próprio espírito, né? E se dá por algo muito material, muito sobre a questão da inteligência mesmo, né? Não sobre essa ótica moral, divina, não por essa ótica elevada como é a inspiração idealista, como eu dizer. Então, por exemplo, essas inspirações científicas vêm no decorrer dos anos que o espírito vem trabalhando o seu mental aqui na Terra, né, a sua mente aqui na Terra, buscando as experiências, as leituras, as descobertas, os fatos científicos que ele mesmo fez ou leu,
né? E a partir disso ele carrega essa inspiração científica dentro dele, né? Mas ele diz que essa inspiração científica é algo frio, né? É algo terreno, né? É algo que está ligado à matéria. Já essa inspiração idealista é essa inspiração do ideal, né? Do belo, do bom. É essa inspiração que vem do alto. Essa inspiração que vem do divino e que nos ajudam a transformar todas essas inspirações científicas, né? Todas essas coisas que a gente descobre em algo que nos eleve a Deus, né? E aí, super interessante ele dizer sobre essas ondas hertzianas, né? Que são as ondas de rádio, né? Se eu não me engano, alguém pode me corrigir aí, mas se eu não me engano, são as ondas de rádio que eu acho que é isso mesmo, que eles falam hertz, né? Então, que são essas ondas comunicativas, né? A partir de uma sintonia específica que você coloca na sua rádio, você se conecta a um tipo de informação, a um tipo de canal que você queira escutar. Então, se você gosta de notícias, você vai colocar na 92.5, na CBN, para poder escutar suas notícias. Se você gosta de algo mais pop, você vai procurar, né, no nosso caso aqui, né, a Jovem Pan, né, é, ou a Mix FM, etc. Mas se você procura algo mais culto, né, você vai procurar a Tribuna FM, a Antena 1, então por aí vai, né? A gente procura, e é isso interessante, né? Que o homem, e os espíritos falam isso, né? Ele sempre pega as coisas que existem do outro lado, né? E inconscientemente cria algo aqui na Terra que se assemelha a isso. Então a rádio não é nada mais do que essa ligação de ondas, né? De hertz, né? Que você se conecta àquilo que você quer escutar. Então, às vezes, quando a pessoa fala, estou ouvindo muitas vozes e tal, etc., porque eu estou merecendo isso, é que, na verdade, você está conectado a esse tipo de voz, né? Seja inconscientemente ou seja conscientemente, né? Então, por isso que é tão importante termos em nós essa questão do orar e vigiar, né? Que é super interessante, porque primeiro que orar é essa sintonia, né? Você se liga, né? Se coloca, né? Sintoniza, né? Aquela, aquela vibração que você quer estar, né? Quando você faz a prece. Porque o mundo é assim, né, cara? A gente vive, e às vezes até no automático, né? E a partir que a gente vai, às vezes a gente se desconecta daquela sintonia, daquela rádio que a gente estava antes e às vezes fica perdido ou fica em uma outra rádio que a gente não que na verdade quer estar ali, mas às vezes, né, precisa se conectar numa rádio melhor. Então, quando você faz a pressa, é como se você apertasse o botãozinho lá da rádio e conectasse numa rádio melhor, né? E o vigiai é essa questão de você se manter naquela rádio, se manter naquela vibração, se manter naquele tipo de pensamento, e por isso é super importante. E super importante termos também, só para acabar e a gente continuar, porque senão eu vou ficar falando aqui eternamente, termos essa noção do nosso autoconhecimento. Porque quando tem coisas, a gente tem que ver que tem coisas escondidas dentro da gente que a gente não sabe ou se esqueceu. E às vezes a gente se conecta a rádios, né, pegando essa analogia, né, a rádios, a sintonias, que às vezes são automáticas para a gente, né? São coisas que a gente fez por tanto tempo na nossa vida que se automatizou. E a gente traz isso, né? Traz essas inspirações, né? Científicas, inspirações emocionais mesmo, né? E aí a gente começa a tomar atitudes que às vezes a gente desconhece aqui na Terra, né? E aí entra nessa sintonia. E por isso, reforçando novamente que é super importante termos o nosso orar e vigiar tão frequente em nossas vidas, né? Se alguém quiser falar aí, com certeza, ó, o chat tá bombando. Maria com certeza falou, ó. Não falei, ó, falei mal da Maria, coitada.
É o Jordão. Coitado. Mas é que eu achei muito incrível, porque até nesse parágrafo aí, ele fala da necessidade de vibrar em uníssono, né? Essa necessidade de vibrar em uníssono. E aqui na Terra não é possível isso, porque a gente ainda não está muito equilibrado, né? Espiritualmente, nas emoções, para poder vibrar numa sintonia única, para que aí a gente consiga produzir mais coisas inspiradas, né? E isso me chama muita atenção com o que você disse do orar e vigiar, porque é puramente isso. A gente está, nesse momento agora, aprendendo a sintonizar melhor as nossas vibrações, né? Aquele conflito entre deixar para trás o que satisfazia a gente até ontem, inclusive em outras vidas, e conectar com aquilo que efetivamente preenche a gente. E aí ele diz que é desse momento em que ainda há necessidade da ciência de ser inspirada pela espiritualidade, para que ela produza coisas boas também. Porque a gente sabe, né? A ciência pode ser usada para tanto coisa ruim como coisa boa. E isso por conta dos nossos vícios, das paixões, do nosso orgulho e do egoísmo. Eu acho muito bacana, né? Ou seja, a gente vai aprender de uma forma ou de outra, no tempo que a gente tem que respeitar nosso, a sintonizar e permanecer sintonizado, porque eu acho que o problema às vezes não é nem sintonizar, é permanecer sintonizado naquela vibração boa, né? Muito interessante. E isso, às vezes, eles trabalham, né, Jordão? Acho que a gente leu aqui, né, sobre as questões da arte, por exemplo, né? Aquelas construções não é templos, catedrais, né? Que eles falavam que inspiravam desde o pedreiro até o cara da arte, né? Até o cara que idealizou isso. Então, todo mundo estava numa mesma sintonia, todo mundo estava numa vibração, né? Numa mesma vibração, como você falou. Isso é interessante que às vezes isso acontece, né? E, por exemplo, os grupos científicos também estão na mesma sintonia, né? Por exemplo, agora os grupos científicos estão na mesma sintonia de achar uma vacina para o coronavírus, né? E é engraçado que surgiu um monte de vacina, né? Surgiu um monte de teorias científicas sobre vacinas e tal, etc. Se eu não me engano, eu não sei dizer, mas o que eu conheço já tem 5 mais ou menos produzidas, né? Rússia, dos Estados Unidos, aqui no Brasil também eu acho que tem, na Inglaterra também tem. Então, assim, na China eu acho que também tem. Então, assim, tem muita vacina sendo produzida, né? Então, então para a gente ver como essa sintonia é potente, né? E eu só queria, antes de passar para a Laura a fala, né? Eu não sei, o cara abriu o microfone também, não sei se ele quiser falar, ele pode levantar a mãozinha aí, ou então escrever no chat também. Sim, abri, mas muito bem. Era mais assim, realmente puxando para a questão emotiva, emocional, não romantizando, né? Que trazendo para o lado pessoal a questão do orar e vigiar está justamente ligado à questão, por exemplo, dessa parte de hoje, a questão das vibrações, né? Do que estamos ao acordar. Então, bastante interessante, por exemplo, sempre quando eu vou procurar uma ajuda, por exemplo, quando eu não estou bem, conversar com um amigo, vem sempre faça uma prece, faça o estudo. Inicialmente, né, não é tão gostoso, delicioso, não é aquela coisa maravilhosa. Porém, porque ainda a nossa rádio, talvez ainda esteja, entendeu? Então, assim, é justamente com o tempo, o botãozinho vai girando e a gente se conectando com essa questão do vigiai, né? Que talvez seja pôr em prática, né? A partir do saber em que onda vibracional nós estamos e procurar agir diante que seja qual o processo que estejamos passando, né? Porque geralmente as pessoas hoje, junto à questão, procuram profissionais, terapeutas, fundamental. Porém, o nosso remédio está na prece, de uma forma genuína, de uma forma gratuita, e essa vibração, ela tem chegado, tem sido construída faz um bom tempo, para que hoje ainda vejo meu rádiozinho, ainda não,
mas está bem melhor. Então, eu tenho que agradecer por ele estar bem melhor. Eu estar me conectando com mais facilidade, ou seja, através de um esforço e vendo onde eu preciso melhorar, entendeu? Isso aí, Caio, muito bem. Só lembrando também, só para deixar claro que desde o momento que você já procura um profissional, você já está começando a se sintonizar, né? Sintonizar com essa questão de se melhorar, né? Então, é importante ter essa, juntamente com esse profissional, uma questão, como você falou, da prece genuína, dessa vibração, deixa orar e vigiar. E aí depois eu falo de uma teoria que existe, tem até livro, tem até filme sobre isso, e aí eu falo depois que a Laura der a sua fala. Oi, então, tá me ouvindo, né? Ah, pronto. Enquanto o Jordan estava falando, que eu também fiquei eu acho que na mesma questão que ele, né? Quando ele fala de soar, né, numa mesma vibração. Eu fiquei muito pensando da questão de como nós, como artistas, né, como pessoas que propagam a arte espírita em especial, né, pelo estudo, como a gente induz justamente essa vibração através da arte. Eu, por exemplo, eu sou muito ligada à parte de publicidade e propaganda. Então, eu estudo, por exemplo, como as cores podem induzir as pessoas. Quando a gente vai estudar sobre isso, né, a gente entende que desde a antiguidade até os dias de hoje, todas essas cores são justamente uma representatividade do nosso mundo, né? O homem busca a cor para se expressar, citando, por exemplo, pinturas corporais de guerreiros antigos e indumentárias de cortes do mundo inteiro, né? Mostrando nobreza e status, né? Visitando as grandes catedrais, como o Matheus citou, a gente pode ver justamente os vidrais coloridos e bem trabalhados, né? Tudo nas cores que, para quem está observando, entenda justamente a mensagem que deve ser passada. E assim, cada cor, quando a gente estuda mais a fundo, tem o seu significado, né? Algumas cores são universais, ligadas a um sentimento, e tem justamente uma ótica geral para o mundo, e outras nem tanto. Mas assim, um exemplo, a gente costuma falar que estamos expressões como roxo de raiva, o vermelho de vergonha, com certeza já foi ouvida em vários cantos, né? Não há como negar. E aí o que é que acontece? Por exemplo, o vermelho é ligado à paixão, né? À fama, à coragem, à força. Uma outra cor que a gente vê muito, o verde, é ligado à harmonia, à saúde, à natureza, à prosperidade. O amarelo ligado ao otimismo. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, setembro amarelo? É para te dar uma visão otimista referente à vida, né? Então, por isso a escolha. Então, assim, quando a gente vê, tem uma cor, por exemplo, a violeta, é muito ligada à espiritualidade. A gente vê que muitos tratamentos espirituais têm como cor o azul, a cor lilás, né? Então, assim, são coisas que a gente não para prestar atenção e que muitas vezes Aí, Matheus me distraiu aí, ó. Inclusive as casas de Harry Potter, tá vendo? Tem um significado totalmente diferente. Então, meu anjo, fale. Deixa fale. eu falar. Meu irmão. E sobre todo esse negócio do significado das cores para nós aqui, e tipo, sobre isso, a gente pode parar para pensar um pouco sobre as pessoas daltônicas, que meio que tem Qual o significado, né, diferente que tem de nós para elas. Até mesmo pessoas que não são completamente daltônicas, porque a gente sabe que existe vários graus dessa doença, que tipo tem gente que não vê nada com nada e tem gente que vê tipo uma com outra e não vê outra. E tipo, tem um significado completamente diferente, podendo tipo ela pensar que aquelas cores são aquelas cores e tem significado. Sim. É muito confuso, eu não sei explicar direito, mas é isso Por aí. exemplo, o preto, ele induz muito a sofisticação,
perdão. E assim, isso não é só dentro da arte, a gente entra dentro da arte do que nós muitas vezes consideramos. Na publicidade e propaganda mesmo, a gente utiliza as cores justamente para atingir, né, as pessoas, o que aquela marca quer passar. Quantas vezes a gente vê, vou citar um exemplo muito fácil. Pense em uma marca aí famosa de alimento, tipo fast food. Ela com certeza tem vermelho, laranja, né? Por quê? Porque essas cores chamam a atenção em questão da fome. Ela vai te induzir a ficar com fome, entendeu? E aí, quando você vai lá, come, termina de comer, aquela cor já não te chama mais atenção. Automaticamente, você quer sair do ambiente para fazer outra coisa, para conversar e etc. É uma coisa muito, muito além, né? Quando a gente vai pensar assim, como nós fazemos as outras pessoas vibrarem através da nossa arte, das cores que a gente emana, e isso até mesmo espiritualmente, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a galera vê as cores ao redor enquanto está acontecendo uma apresentação artística, e até mesmo como nós somos induzidos, não só pela arte em si, mas até mesmo pelas empresas e etc. Foi mal, eu falei demais, mas tudo bem. Não, foi ótimo, muito bom. Pode falar, Sheila. Eu só quero lembrar aqui também, questão de cor e vibração, né? Que as cores também vibram. Eu estou lembrando aqui as cores que os chakras emitem, né? Cada chakra emite uma cor. Passei só para falar isso. Muito bom. Passou para contribuir demais. Soltar bomba e sair correndo. Exatamente. Agora, eu não sei sobre as questões do chakra totais, assim, eu sei as funções de cada um especificamente, mas eu não sei as cores de cada um, então não saberia explanar sobre isso, na verdade, né? A gente sabe, né, o coronário se liga ao mundo espiritual, à mente, à fala, né, e sentimento e tal, etc. Mas eu não sei as cores. Se eu não me engano, esse aqui, o do sentimento, acho que o do coração, né? Eu acho que é amarelo, não é? Se eu não me engano, né, Sheila? Você sabe dizer? Não lembro. Eu lembro bem do laríngeo, que é o índigo, né? Acho que é o azul índigo. Na cabeça é o dourado, né? É o dourado, que é onde a gente recebe, né? As influências, as intuições, né? Divinas, é dourado. Mas eu não lembro bem agora, no momento, eu não lembro bem, não. Mas, assim, e as cores estão ligadas justamente à função, né? Quer dizer, cada chakra emite uma cor e as cores têm essa função no nosso dia a dia também, né? Depois posso até procurar, eu tenho em algum lugar aí, né? As cores dos chakras e colocar lá no grupo. Mas eu achei aqui, Sheila, que é o primeiro chakra raiz, é vermelho. Aí o segundo chakra é o sacral, elemento água, cor laranja. Aí vem o terceiro, que é o chakra do complexo solar, é cor amarela. Tá de baixo para cima, né? De baixo para tá cima, mas subindo. o chakra raiz, eles chamam de o principal, né? Que é o chakra vermelho, né? Interessante isso, né? Que é o chakra das forças sexuais do ser, né? Que é o chakra raiz, que é as forças sexuais do ser que a gente pensa que é sexual, né? Mas na verdade que foi isso, Maria, muito bem, que é a força criacionista, né? Que é isso, desenvolve a arte. Muita da arte vem dessa energia sexual. Exatamente. E é a cor utilizada que representa o vermelho, a paixão, por exemplo, né? Esse amor, essa paixão por fazer algo, por exemplo, por criar. Enfim, pode continuar. Outra coisa, eu não sou especialista em chakra, não, mas já vi algumas pessoas falarem também, por exemplo, da cintura para baixo é a sua ligação com a terra, vamos falar grosseiramente assim, né? Com a matéria, com a terra.
Da cintura para cima é a sua ligação com o divino. Mais ou menos assim também. Que Teria bacana, que hein? estudar mais. É verdade, temos mesmo. Isso aí são teorias muito bom que a gente até estudou, né, lá no dando um spoilerzinho, né, Jordan, a questão da evolução das religiões, né, que essa mistureba e tal, que a gente tem que fazer, né, com as religiões, o taoísmo que tem muita coisa interessante, o budismo que tem muita coisa interessante, né, com isso aí e tal, etc, a questão dos chakras. Super legal, né? O próprio cristianismo, protestantismo, né? Também tem Protestantismo. muitas coisas interessantes. Tá? Mas pode continuar aí, Caio, só pra gente. Eu tô curioso agora para saber o resto. Pois é, mas é isso mesmo. A questão de baixo do meio para baixo também me faz refletir isso. Pronto. Aí parei peraí, acho que foi no laranja que eu subi aqui para ver. Que foi, não, eu parei no sacral, né? Que é de cor laranja, elemento água. Aí depois vem o quarto, aliás, o terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar. Cor amarela, acho que eu parei aí. E aí o quarto, porque tem explicando aqui bem direitinho, vou mandar o link aqui, mas aí, de forma resumida, o chakra cardíaco, né, o elemento ar, cor verde/rosa, que na pedra, no cristal, na verdade, é meio que uma transfusão entre essas duas cores. E o chakra laríngeo, né, é o elemento é o éter, cor azul celeste, localização na garganta. Aí tem o sexto chakra, que é o chakra frontal, que é a cor azul indígena, que é um azul mais escuro. E tem o sétimo, que é o chakra da coroa, o chakra da coroa elemento, não há cor violeta, lilás, né? Que vamos dizer assim. Obrigado. Gente, agora eu só vou falar e a gente continua. Porque um parágrafo já blá. Mas eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma teoria, né, na verdade, que é um livro e aí também tem um filme que fala sobre, né? Mas a gente tem que captar as coisas boas disso, né? A gente tem que captar, filtrar tudo que a gente lê, né? Isso foi interessante. Que é O Segredo, quem já ouviu falar desse? Ficou famoso antes e tal, o pessoal mais... Eu sou mais da velha guarda, não sei se a Sheila conhece, a Maria. Tô chamando todo mundo de velho aqui. Ai, Jesus. Mas O Segredo, ele é um livro, né, que depois se transformou acho que um documentário, uma série, onde ele diz que você pode conseguir qualquer coisa a partir do seu pensamento, né? Só que aí, tipo assim, na visão dele, você pode pedir qualquer coisa. Então, eu quero que eu quero que chegue um cheque para mim de R$ 1 milhão no meu correio. Você tem que pensar naquilo todo santo dia e aquilo uma hora vai acontecer na sua vida, né? E isso nada mais é que na minha forma de ver um pouco exagerado, né? Mas nada é que essa sintonia que você faz, né? Que o próprio universo, né? Ele te dá esse retorno. Tudo aquilo que você pensa, o universo ele fala isso, né? Tudo que você pensa, você materializa e o universo, né? Para ele, o universo, né? Para esse livro, o universo vai jogar aquilo para você, vai trazer aquilo para você, né? E isso é super interessante, né? Porque isso ele pode falar em relação a tudo, em relacionamento. Eu procuro um relacionamento tal, tal, tal. Então você tem que imaginar a pessoa que você quer todo dia, né? E aí essa pessoa vai aparecer para você e tal, etc. Então, tudo aquilo que você procura, se você pensar naquilo veementemente todo dia e tal, isso acontece. Isso não é nada mais do que essas sintonias que nós causamos e ficamos, né, vibracionamos no mesmo sentido e ela consegue, de alguma forma, atrair aquilo para você. É isso. Pensamento é forma, né? A gente já estudou isso e tal, etc. Muito bom. Tem no Netflix aí, se alguém quiser ver pelo que eu vi. Aí, ó. Manu, obrigado. Vamos lá, vamos seguir. Então,
Então, porém, da inspiração científica à inspiração idealista a uma distância. As dificuldades existentes em razão dos meios de ação, mas nos séculos futuros, será preciso que todos os seres vibrem em um sono. Foi um sono. Não, uníssono. Ai, foi o que o Jordan falou, né? E no momento atual, o núcleo de pesquisadores científicos tem necessidade de sentir uma inspiração em que se misture a ciência e a forma espiritualizada da obra divina em toda a sua grandeza e beleza. E foi o que a gente falou na aula passada, que neste século em si, né, com a questão do positivismo, né, a busca do homem por perguntas de suas origens, né, através da ciência, né, se mostra através dessa fala dele, por essa procura do homem pelas suas origens, dessa procura do homem em provar de forma concreta da onde ele veio, né? E com a ciência através de coisas tão importantes para a gente na humanidade, né? Ou seja, não deixa de ser essa mistura da nossa tríade, né? Buscando sempre questionar aquilo da vida, o que a gente quer, né? Então, eu dei o exemplo nas aulas passadas, se uma maçã caiu na minha cabeça, por que caiu na minha cabeça, né? Eu quero descobrir, né? Por que essa maçã caiu na minha cabeça, né? Então, a partir disso eu faço essa pergunta, uso métodos científicos para assim entender essa criação de Deus. Então, ele acaba misturando esses três aspectos, que se a gente pensar bem, esses três aspectos está ligado a tudo no mundo, né? A esse questionamento da filosofia e criar teorias a partir disso, né? A questão filosófica, a questão científica de você buscar a resposta para isso, sistematizar para isso e no final das contas você descobrir que aquilo é uma criação divina, uma criação de Deus, né? Que tudo é ligado a esse nosso Criador maior, né? A esse ser magnífico que é Deus. Já que as ondas de seres vivos que passam pela Terra não têm todas o mesmo grau de evolução. A inspiração que anima cada onda não pode ser da mesma natureza. E foi o que a gente estava falando também, né? Então, se a gente continua conectado em uma onda específica, né? A gente vai ficar naquela onda eternamente. São várias ondas que tem na Terra, são vários rádiozinhos que a gente pode se conectar, né? Então a gente tem que realmente tomar cuidado com essas questões, né? Quando a gente entra numa onda mesmo, né? A gente às vezes tem que tomar cuidado onde essa onda pode nos levar, né? E por isso que é super interessante a gente ter em mente essa questão da depressão, por exemplo, né? Que é uma onda que começa, você se conecta uma vez e sai ali, depois se conecta e continua naquela onda. E aquela onda vai te deixando tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo. Quando você vê, você já está depressivo, né? Então, a importância de entendermos que há várias ondas, né, no mundo, várias ondas, e isso é normal, né? Não é uma coisa ruim ou boa, é uma questão criada por nós mesmos, nessas ondas, e que a gente deve vigiar e orar para que a gente não entre em algumas ondas perigosas, né? A gente não quer dizer que é errado ou certo, a gente quer dizer que é perigoso, né? Que é a onda que pode não ser boa para você, né? E isso também remete a outro assunto, né? Que é aquela questão do purgatório, né? Do umbral e tal, etc, né, Jordan? Que os espíritas criam, vão para o umbral de cabeça para baixo. Na verdade, quem cria o umbral são essas ondas vibratórias, são as nossas ondas vibratórias, né? São os nossos hertz, são as nossas rádios que criam esses vales dos suicidas, né? Essas questões profundas que existem aqui dentro da Terra, né? E que, como eu falei, não são errados ou certos, são espíritos como os nossos, que estão conectados a uma onda, né? E às vezes eles, né? É isso, e às vezes e isso me remete, nossa, tá vindo um monte de inspiração aqui. Isso me remete, por exemplo, a vibrações como o do Hitler, por exemplo, né? Que às vezes a pessoa ela se conecta naquela onda e é levada, simplesmente é levada por aquela onda sem perceber, né? Sem parar para pensar, sem refletir
onde essa onda vai levar ela, né? Onde essa onda levou ela, na verdade, né? Então, nem todas as pessoas que fizeram Heil Hitler eram estrondosamente más, né? Maldosas, péssimas, pessoas de baixo escalão, nem todas eram. Eram pessoas comuns como a gente, né? Provavelmente que foram levadas por essa onda desse cara magnetíssimo, né? Que atraía multidões, as pessoas desmaiavam, era doideira, cara. É essa onda de êxtase mesmo, né? Que ele conseguia fazer com as pessoas, de um ideal, né? E a partir disso é levada, é como uma onda mesmo, né? Tem um meme, cara, que eu vi de um cara que tá geral numa piscina de onda, uma piscina monstro de onda. Aí tem um cara com um golfinho de uma boia de golfinho, cara. E aí o cara passa por cima de todo mundo com a boia de golfinho nessa piscina de onda. É muito engraçado, cara. E é mais ou menos isso, né? Porque assim, você tá ali, né? Como tô aqui boiando, de gaiato no navio aqui, do nada esse troço tá me levando. Vou fazer Heil Hitler aqui de boa. Às vezes a gente não entende onde isso vai nos levar, né? E é super interessante, né? O quanto a gente tem que realmente saber onde estamos pisando, onde estamos nos conectando, galera. Vamos aí, 2 participantes levantaram a mão. Jordan primeiro e depois a Laura. Cara, e isso traz uma responsabilidade muito grande, porque a gente é co-criador do universo desde já, né? Então a gente está aprendendo a co-criar as coisas com Deus. E então o próprio umbral, o próprio inferno, entre aspas, que a gente fala, é uma criação do homem que se materializa, né? Porque o pensamento é forma e essa forma cria conteúdo. E aí esse compartilhar de conteúdos criados por várias pessoas cria aquele ambiente. Mas aquele ambiente, vem de dentro de cada um de nós. Olha só como é importante a gente refletir qual é o tipo de onda que a gente está se permitindo levar, porque influenciar todo mundo é. Inclusive, o Livro dos Espíritos deixa claro várias vezes como é que muitas vezes os espíritos que nos dirigem. Por quê? Porque não tem como vibrar sozinho. Você vibra e atrai ao mesmo tempo. E nessa vibração de atrair o outro, aquilo vai criando, aquilo vai, na verdade, despertando emoções, vai criando conteúdos, e a partir daí a gente leva às atitudes, às palavras. E eu acho muito importante isso, porque aí reflete, você mencionou Hitler, e é realmente isso. É o poder magnetizador que tem as pessoas, e todos nós temos, e à medida que a pessoa tem mais capacidade, ela tem mais responsabilidade por isso, né? Os oradores que levam multidões, que falam com o coração, que tocam no ponto que as pessoas querem falar, né? Os artistas de vários campos que trazem, muitas vezes, sem palavras, como a escultura, como a pintura. E quando ele emprega aquele sentimento naquilo que ele está fazendo, esse sentimento alcança as pessoas, mesmo que ele não tenha dito nada. Então, eu acho que aí, pegando até um pouco do gancho da última fala de Laura, na última vez, qual tem sido a nossa responsabilidade, sabe? A gente está sendo levado ou a gente está se permitindo assumir diante desse mar o controle? Porque a gente não controla o mar. A gente pode controlar para onde a gente vai ser levado, né? É tipo um barquinho. Numa tempestade, você controla lá, assim, a vela para cá, para lá, tem um motor que te empurra para longe. E é isso. Muito bom, Laurinha, pode falar. Nem se a gente tivesse combinado, é bem isso. Eu vou usar, inclusive, a última fala do Jordan, né, para introduzir, que é um ponto que ele falou que é justamente o que eu ia lembrar, quando ele diz assim, a gente que tem que controlar para onde estamos sendo levados, né? Então, assim, a partir do momento, como é que a gente pode fazer isso? Através de estudo. E isso é um dos pontos que a gente está fazendo aqui, entender como é que funciona, entender como é que a gente percebe a sintonia que a gente está, a vibração que a gente está se conectando, entender quem são os espíritos que estão ao nosso redor, se não é um espírito realmente
bom, se ele está se passando por um espírito bom. Então, assim, a importância que tem fazer estudos cada vez mais voltados, não apenas para a parte moral da doutrina espírita, que eu achei muito interessante o que vocês falaram, de também estudar os próprios pilares da doutrina, a ciência, a filosofia e a arte, que a gente já tem uma consciência de ser considerado o quarto pilar, né, da nossa querida cadeira, chamada doutrina espírita. Então, assim, a importância da gente entender, compreender e estudar é muito maior do que a gente imagina. Eu tenho um exemplo claro na minha cabeça, porque eu estudei a questão educação mediúnica por muitos anos, e o rapaz comentou, né, de ter em uma mediúnica, quem coordenava, né, quem aparecia assim para o pessoal era um espírito que não era considerado um espírito superior. E ele estava ali se passando pelo coordenador. Só que todo mundo só via ele da cintura para cima, né? E até que um dia chegou um médium que foi conhecer a mediúnica de lá e tudo mais, e ele viu as patas do espírito, né? E aí ele começou, depois que encerrou e tudo mais, ele disse, gente, vamos rever, né? Porque o que é que está acontecendo? Pode ter sido falta de estudo, falta de sintonia entre todos os que estavam ali naquela reunião mediúnica, né? Pode ter sido vários fatores. E a partir do momento que a gente estuda, não só uma vez, mas continua estudando, se melhorando, entendendo todo dia a situação nova que surge na nossa vida, a gente não vai conseguir, não vai ser passado, por exemplo, não vai ter um espírito que vai se passar por um espírito bom e a gente vai acreditar, a gente vai questionar, vai procurar saber. Quer dizer que todo espírito que aparecer a gente vai estar questionando? Não, porque a partir do momento que a gente tem um entendimento, a gente vai sentir uma vibração diferente, a gente vai ter uma noção diferente no nosso coração, né? No nosso espiritual, acaba cada vez mais atiçando a nossa intuição, que é a mediunidade do futuro entre aspas, né? Porque agora todo mundo aqui já atiça cada vez mais a nossa intuição. Então, assim, foi muito bom isso que o Jordan trouxe e que a gente possa ter uma consciência justamente desses estudos, entender cada vez mais e como a gente vai identificar essas vibrações, essas sintonias, para que a gente possa realmente vibrar, né, em uníssono, como eles propõem, como a espiritualidade está propondo para a gente. E é legal como tudo isso se conecta, né? Tudo. E por isso que a doutrina espírita é tão sensacional, é tão maravilhosa, porque ela nos conecta a tudo e nos mostra que, cara, é só você ligar os pontinhos, né? Então, por exemplo, essa questão de sintonia está ligada também, perdão, gente, à questão mediúnica, né? Que a própria espiritualidade diz que a mediunidade se dá a partir de um processo anímico e um processo que não é anímico ao mesmo tempo, né? Um processo de comunicação, mas que precisa ter um processo anímico em você. Então, assim, se um espírito está comunicando através de você, ele está usando você para alguma coisa e a sua mente também está trabalhando naquilo. Então, esse processo mediúnico, essa comunicação pode ter 1% anímico, né? Ou 99% anímico. Então, assim, o que eu quero dizer é a partir dessa influência desses outros espíritos, né? Também. Então, o que eu quero dizer é, gente, temos que tomar muito cuidado, exatamente isso que a Laura falou. O que vale é a mensagem. Olhe lá a mensagem, vá lá no livro lá do Pentateuco lá, olha lá se a mensagem faz sentido que esse espírito está falando. Porque senão a gente começa a criar dogmas de falas de médiums conhecidíssimos, né, e tal, etc. E o famoso, Matheus, é o famoso controle universal dos ensinamentos dos espíritos que Kardec traz no Evangelho. Sim. Que é exatamente esse processo de rever, né? Rever a mensagem, né? Se a mensagem está dizendo a coisa correta, né? Dá para perceber. Se não,
você tem que desconfiar. Inclusive, Kardec nos faz nos dá essa dica, né? De questionar as coisas, né? De não ler tudo e dogmatizar aquilo, né? Mas sempre de questionar tudo, né? Como um bom cientista, como um bom filósofo dele, ele sempre questionou as coisas e nos criou essa visão dialética do mundo, né? Essa visão de que nada está certo, que sempre tem que ter um questionamento, sempre tem que buscar respostas para aquilo que aparece na nossa frente, né? Então, super interessante a gente buscar todas essas questões para a gente ficar de olho, né? Porque nesse processo, e a gente tem visto muito isso, né, Jordana? A gente fez os estudos a partir desse grupo do MS, de que a fake news espírita, a partir dessa pandemia, explodiu. Simplesmente estourou os grupos de WhatsApp, várias fake news de comunicações espíritas, de comunicações de que as coisas iam mudar de acordo com um tempo específico e tal, etc, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque não quer dizer que tem um espírito lá comunicante ou o nomezinho do espírito lá que vai ser certo, que vai ser dogma, né? E a gente tem que repensar as coisas, né? Parece um pensamento preguiçoso, né? A gente tem um pensamento preguiçoso, cara. Preguiçoso. A gente tem que trabalhar isso na gente, né? Esse pensamento de que a pessoa me dá uma colher de comida, eu engulo aquilo. Ah, não, me dá aí, é gostoso, eu vou engolir aquilo sem saber o que é. Sabe? Um pensamento de parar para refletir, cara. A pessoa não para refletir, ela só... E aí parece que é isso na vida, né? A pessoa só vive, ela tá vivendo, vai seguindo o caminho dela, assim, sem saber o que está fazendo pela vida. É claro que todos nós somos assim, mas a gente tem que parar para refletir melhor, né? E nós, como artistas, que estamos transmitindo essa sintonia, essa mensagem, que criamos essa sintonia, né? Quando a gente toca ei, levante a mão e dê adeus à solidão, as crianças ficam assim, e quando toca nas conchinhas lá do mar, elas ficam assim quietinhas, a gente tem noção do que a gente tem, o poder que a gente tem nas mãos de sintonizar as pessoas, né? E às vezes até inconscientemente. Então, importante a gente entender isso, né? Deixa eu só fazer um parêntese, antes de você passar a palavra, acho que a Manu e até a Sheila queriam falar. O parêntese é o seguinte, será que a gente está raciocinando ou está engolindo o raciocínio que o Kardec teve para construir as obras? É uma pergunta que a gente teve nessas reuniões e eu nunca esqueci, porque simplesmente às vezes a gente pega o raciocínio de Kardec, não questiona o raciocínio que ele teve e diz, pronto, minha fé é raciocinada. Mas será que é raciocinada mesmo? Ou eu só estou confiando porque eu me senti conectado ao raciocínio de Kardec? Acho que é uma boa reflexão isso. E uma reflexão, desculpa estar atrapalhando a fila de alguém, mas Jordan, na primeira vez que eu entrei aqui, quando justamente isso, você fez uma crítica sobre a abordagem de Leon Denis, ele estava passando por aquela fase da Primeira Guerra Mundial e às vezes ele foi rígido. Então, quando você se dispôs a fazer uma reflexão do que já estava ali, me abriu muitas portas para não só essa obra, mas para como lidar, né? Não ter como uma receita de bolo, não chegar a certas conclusões, mas refletir, reler e fazer com que tenha um sentido do bem, né? E faz desde aquele dia, fez assim, tipo, minha abordagem em leitura, a minha abordagem sobre, tipo, tô com dúvida, então vou com ela, entendeu? Tô na dúvida, eu vou com ela, porque ela vai me gerar algum efeito. Muito bem, isso é mesmo, Caio. Manu, você até baixou a mão. Desculpa, eu esqueci, cara, como um anfitrião. Oh, Jesus amado. Manu, pode falar aí se quiser ainda e tal. Oi. Então, fiquei muitas coisas aqui para falar. Fiquei puxando esse gancho do que acabaram de dizer. Quando as coisas na ciência mudaram, né? Com o passar do tempo, que naquela época estava super certo, tudo top, tudo maravilhoso, mas que mudaram bastante, mudaram muito, que a gente olhou, analisou melhor e falou, não é bem assim que as coisas funcionam, vamos dar uma pesquisada melhor para ver como é que é realmente. Mas outra coisa que eu ia dizer é que
realmente a gente tem um grande poder. A gente vê aí padres, pastores, a gente tem aqui, infelizmente, na nossa religião, o caso de João de Deus, né? Que foi esse homem que explodiu agora, de tudo que ele fez, de estupros, assédios e tal. E como ainda tem gente que acredita que o que ele estava fazendo é certo e tal. É aquilo, a gente tem que ver para onde aquela onda está levando a gente, porque a gente sabe que não está certo. Não está certo. Mas às vezes a gente está muito cego, muito acomodado ali, e fala, não, tá certo, sim. E não procura pesquisar. A Maria disse uma coisa que é muito interessante. Estudo a gente tem aí material, a gente tem, Kardec disse, tem livros e mais livros e mais livros para saber, para estudar, para procurar. Então, vamos dar uma olhada, né, galera? Vamos dar uma observada nas coisas. Muito bem, Manu, é isso mesmo. Só uma questão, é que, na verdade, o João de Deus, ele não era... Ele tinha um processo mediúnico, mas eu acho que ele não era espírita, ou não se considerava espírita, né? Eu nem sei, na verdade, qual era a religião dele, né? Mas já foi, eu acho que falado que ele... Na verdade, eu não sei agora, né? Eu não vou julgar, não sei o que ele disse, eu não conheço, então eu não vou Eu falar. acredito assim que muitos subentendiam, né, ou pela falta de um estudo, ou enfim, de se deixar levar, e que inclusive agora, há pouco, aconteceu também um escândalo com um padre, por, enfim, desviar, fazer também uma atitude errônea de grande tamanho, ou seja, afetando outra religião. Então faz com que realmente a gente tenha meio que uma reflexão agora do que a gente está falando sobre justamente essas pessoas que estão devotas, que são submissas, até o fato deles conduzirem a questão de se comportar diante, por exemplo, ou se entregarem a fazer uma entrevista após o escândalo a um determinado programa, faz com que também muita gente que condena aquele programa vá com ele. Então, assim, eles existem formas de também nos enganar, deles deixarem fazer com que aquelas pessoas nos deixem levar, seja por um ponto A ou por um ponto B, né? Mas vem Jordão. Não, mas é exatamente isso. Não que a gente está falando que a gente futuro que não sei, na verdade eu acho que a questão não é julgar qual é a religião, mas julgar falar sobre a atitude, na verdade, né? Não julgar, é falar sobre a atitude, né, dele. Então, é essa a questão. A atitude estava errada, totalmente errada, né? Então, o resto é detalhe, né? Não importa qual o meio que ele estava utilizando, né? A gente já vê em todas as religiões, todas as religiões, abuso de exatamente essa questão, né? Abuso de crença mesmo, né? Da pessoa acreditar em uma coisa e, na verdade, é totalmente diferente. A pessoa está abusando de outras pessoas através da crença dela, né? E isso é uma das piores coisas que existe, né? Porque crença, comida e sexualidade são coisas meio que é mexer no intrínseco da pessoa, né? Então, as pessoas que trabalham com isso para conseguir algo, isso é terrível, cara. Eu acho isso terrível, né? Então, as pessoas que trabalham com comida e trabalham sujo para poder fazer você comer, que as pessoas trabalham sujo para você poder ver certos tipos de conteúdo, né, em relação à sexualidade, e pessoas que trabalham sujo para que ele alcance algo que ele quer através da sua crença. Isso cara, isso é muito ruim. Eu acho isso muito ruim, na minha opinião. Eu acho isso muito baixo. E isso é algo que a gente tem que realmente pensar sobre, né? Gente, olha... E aí Pode falar, Jordan. entra aquela questão, né, de por que
as pessoas estão trabalhando nisso, né? Por exemplo, muitas pessoas, pessoas transexuais trabalham na questão de prostituição e outras coisas, porque não tem outra forma, não tem política pública que acolha, que mostra elas. Isso é importante trazer também, né, essas questões. O porquê as coisas são como são, né? Porque a gente construiu a sociedade como ela é. Aí a gente entra na ciência, na filosofia, uma série de coisas. Mas eu queria trazer uma reflexão que eu trouxe uma live há muito tempo. Ele nem é espírita, mas ele está me dando um exemplo de muita reforma íntima que eu fico fantástico. É fascinado, não com a pessoa, mas com a própria atitude. É o Eduardo Moreira. E numa determinada live, há muito tempo, ele falou assim, olha, a partir do momento em que a pessoa tem mais destaque do que qualquer causa, a gente tem um problema. Porque a causa, seja ela qual for, seja uma causa por moradia digna, seja a luta dos movimentos sociais todos, essa causa tem que estar acima de qualquer uma personalidade, porque é uma causa coletiva, é uma causa que envolve a todos. E o espiritismo, ele é uma causa, ele é uma maneira de enxergar e lidar com a vida, dentre tantas outras maneiras. E é importantíssimo que vocês estão falando, porque a gente precisa deixar um pouco esse lado da vaidade e do orgulho para aprender, beleza, qual é o caminho? Porque a luz, ela se espalha por todos os cantos, né? Então, você percebe até no método de Kardec para fazer o Livro dos Espíritos. Ele manda a mesma pergunta, que é Deus, para vários cantos do mundo. As respostas não são iguais, mas a essência é a mesma. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Causa primária, inteligência suprema. Criador de tudo, não sei o que. Aí você percebe, opa, tem uma fonte comum, tem uma sabedoria em comum. Porque não existe espírito igual. E não existindo espírito igual, o conceito, ele se conecta. Então, eu acho que a partir daí a gente começa até a compreender. Beleza, como é que eu vou analisar se o fruto é bom ou ruim? Inclusive, eu estava até lendo isso no Evangelho, que Missão dos Espíritas. Analisando o quanto ela trabalha com desinteresse pessoal, quantos corações ela consola e o quanto ela tem deixado de lado a própria vaidade, o próprio orgulho. Então, um ótimo sinal é esse. Será que quando a pessoa está aparecendo demais e menos o trabalho coletivo, a gente não está falhando em algum momento, seja com o movimento espírita, ou seja com idolatria? É importante refletir, né? Porque a doutrina espírita, ela prega o desinteresse pessoal. Não significa se anular. Significa perceber que você está abaixo da mensagem de consolo, de amor. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar esse ponto. Exatamente. É como os históricos de pacifistas, né? Eles não trabalhavam para eles, né? Eles trabalhavam por uma causa, eles trabalhavam pela paz, né? E não por eles. Eles não tinham problema com eles, né? Aliás, eles sofreram muito, né? Por umas questões, foram mortos, foram, né? Assassinados, assassinados, uma coisa, né? Sofreram bastante, mas pela causa, né? E isso é super válido para a gente entender. Se algumas pessoas, né, que hoje, ou que alguma hora, ou que podem vir, né, essas três questões, a ser maior que a causa, será que elas aguentariam esse sofrimento para continuar pela causa, né? Largariam tudo para que a causa continuasse? A gente tem que se pensar nisso. E isso... mas o que isso tem a ver com arte? É claro que tem tudo a ver com arte, porque nós artistas somos exatamente trabalhadores da seara, né? E com o ego mais inflado por essas questões que vieram de vidas passadas, né? E por sermos artistas, então temos o ego mais inflado, né? E isso nos leva à canção belíssima, que eu vou tentar tirar, viu, Sheila? Vou procurar o Hugo para tentar tirar essa música para tocar qualquer dia aqui, para a gente gravar aqui bonitinho. A canção O Espelho, do grupo Ceareiros, né? Agora eu não sei de quem é a composição e tal, etc., mas do grupo Ceareiros, muito bonita, que fala sobre isso. Gente, a gente já passou 6 minutos do nosso horário, queria agradecer. A gente não conseguiu sair de um parágrafo. E eu estava preocupado, né? Porque
a gente já ia começar um outro tópico aqui, né? Só tem mais uma página, a gente começa um outro tópico aqui já, a parte 3, né? Então, super, 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 super legal. Hoje, nossa, muito bom, riquíssimas, e é interessante que as discussões não são repetitivas, né? Elas cada dia se mostram de um lado específico de acordo com que as coisas vão aparecendo, os assuntos vão aparecendo, e isso é muito, muito bacana, muito legal, muito, muito rico, né? É isso. Alguém gostaria de nos elevar, de nos sintonizar com uma prece para a gente sair daqui numa rádio, sintonizado numa rádio boa? Alguém gostaria? Jordan? Obrigado aí por sintonizar aí. Jordan vai sintonizar, gente. Digitar o botão aqui, gente. Então vamos agora elevar nossos corações e pensamentos ao Pai, de infinito amor e misericórdia, e agradecê-lo pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma semana, confraternizando, estudando e aprendendo sobre o teu evangelho de amor, sobre a tua mensagem redentora e edificante. Pai amado, muito obrigado pelas bênçãos da amizade, pelas bênçãos do pensamento crítico, pelas bênçãos da construção coletiva desse trabalho tão importante que é a arte. Agradecemos, inclusive, por aquelas bênçãos que ainda não sabemos, ainda não vemos, mas que com certeza o Senhor nunca nos deixa faltar. Agradecemos a espiritualidade amiga, que sempre nos inspira, que sempre conversa e nos intui nesse caminho, porque ainda somos tão falhos, ainda temos muito a aprender, ainda temos muito a crescer. Obrigado, Senhor. Obrigado ao Mestre Jesus por guiar e ter vindo aqui na Terra, nos mostrar o quanto ainda temos de aprender a amar. Que o Senhor possa nos abençoar ao longo dessa semana e que o Senhor possa nos auxiliar a crescer espiritualmente. Proteja cada um de nós em todas as hipóteses, todos os nossos amigos, familiares e as pessoas da Terra. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Até a próxima aula.